Olá, hoje vamos aprender a criar uma estratégia de backup 3-2-1 através da app Hybrid Backup Sync 3 da Knapp. A ferramenta de backup da Knapp tem inúmeras funcionalidades novas e melhoradas e, ao mesmo tempo, está também mais fácil de usar. Esta app vem incluída com a nova versão 4.4.1 do sistema operativo QTS, mas pode ser também usada com as versões do QTS a partir da 4.3.6. Mas o que é afinal uma estratégia de backup 3-2-1? É simples. É mantermos 3 cópias dos ficheiros mais importantes. Termos essas cópias em pelo menos 2 tipos diferentes de armazenamento e pelo menos uma cópia off-site, ou seja, num local fisicamente diferente daquele em que temos as 2 primeiras cópias. Como vamos descobrir neste vídeo, apesar de parecer complicado, este processo é muito simples, com o Hybrid Backup Sync 3. Para o exemplo neste vídeo usamos 2 pastas com ficheiros no nosso NAS, uma com um backup de contas de e-mail e uma pasta multimédia com 3 subpastas, 2 de imagens e uma de música. Vamos começar pela parte mais fácil. Estamos a assumir que pelo menos já temos 2 cópias dos nossos ficheiros importantes, uma no nosso computador e outra no NAS. Criar uma terceira cópia noutro dispositivo é muito simples. Para o efeito, iremos usar um disco USB diretamente ligado ao nosso NAS. Começamos por selecionar a opção Backup and Restore. Para já, o programa está apenas em inglês e clicar em Backup Now. O assistente de criação de uma tarefa de backup irá surgir e guiar-nos pelo processo. Vamos começar por selecionar quais as pastas que pretendemos salvaguardar. Vamos escolher as pastas Multimédia e QMail Agent e clicar em Next. Em seguida, voltamos a selecionar o nosso NAS, que surge na janela como Local NAS, e clicamos em Select. É neste momento que vamos tornar o disco USB que ligamos ao NAS visível para a aplicação. Para isso, vamos clicar em Map External Volume, selecionar uma pasta do disco e clicar em Add. No passo seguinte, podemos dar um nome qualquer à tarefa que estamos a criar, bem como uma descrição, o que é útil no caso de pretendermos criar várias tarefas entre dispositivos idênticos. Agora clicamos em Next. Na janela seguinte, podemos deixar as pré-definições todas e selecionar a opção Backup Now, de forma a que, ao clicarmos em Next, o backup seja feito de imediato. No ecrã seguinte, podemos ainda selecionar mais algumas opções, mas para este exemplo, vamos desligar a nova funcionalidade QDedup de duplicação de ficheiros, que iremos abordar mais à frente. Clicamos em Next e o backup irá iniciar-se de imediato, com a cópia dos ficheiros selecionados no NAS para o disco USB. Uma vez terminada a tarefa, podemos ver como ela ficou gravada na lista de tarefas. Isto facilita não apenas a consulta do estado das tarefas, se foram ou não concluídas, a data de execução, etc., mas também nos permite voltar a executar a tarefa apenas com um clique. Note-se que podemos também configurar o disco USB externo para funcionar através da funcionalidade One Touch Copy, presente em alguns modelos, como é o caso deste TS453B que estamos a usar. Para isso, devemos aceder às opções relativas a serviços e depois escolher o USB One Touch Copy, que nos permitirá depois definir qual o modo de operação do nosso disco. Por exemplo, entre outras opções, podemos decidir que o disco é a origem ou a fonte dos dados a copiar. O gráfico em baixo, com a representação do NAS e do disco externo, mostra-nos de imediato qual a direção da cópia dos dados. Para concluir o processo, devemos definir quais as pastas no NAS e no disco que pretendemos usar. Em seguida, vamos criar uma tarefa importante para a nossa estratégia de backups 3-2-1, com um backup para um serviço na nuvem. O Hybrid Backup Sync 3 suporta imensos serviços de armazenamento, desde os populares OneDrive, Google Drive e Dropbox, até serviços profissionais, como os que são oferecidos pela Amazon ou Backblaze, por exemplo. Para o nosso vídeo vamos usar a OneDrive. Tal como no exemplo anterior, começamos por selecionar as mesmas pastas. No entanto, no segundo passo, em vez de selecionarmos um NAS, vamos escolher o serviço que pretendemos no grupo Cloud Server. Note-se que os serviços estão organizados por ordem alfabética, de forma a facilitar a seleção. Ao clicarmos no ícone da OneDrive, surgirá de imediato um diálogo que nos permitirá fazer o login na nossa conta. O passo seguinte é apenas para confirmar a ligação entre o nosso NAS e a conta que criámos antecipadamente no serviço gratuito da Microsoft. Uma vez feita a ligação, o próximo passo é o da criação de um espaço de armazenamento na OneDrive,
o qual irá armazenar os ficheiros do nosso backup. Podemos dar um nome qualquer e clicar em Create. Em seguida, a janela irá mostrar a conta criada e permite-nos avançar clicando em Select. Note-se que podemos criar outras tarefas do OneDrive usando contas diferentes. O ecrã seguinte pede-nos para selecionar o local no OneDrive onde vamos guardar os dados. Devemos clicar na pasta e depois em Add. Neste momento temos criado a nossa tarefa. Como anteriormente, vamos poder dar-lhe um nome e uma descrição, se assim o pretendermos. Ao clicarmos em Next, teremos a oportunidade de definir outras opções. Também aqui podíamos simplesmente avançar e fazer o backup de imediato. No entanto, decidimos criar um agendamento da tarefa, clicando para isso na opção Scheduler e depois no botão Add. Há várias possibilidades de agendamento, mas para este exemplo escolhemos fazer um backup diário, todos os dias, às 18 horas. Em seguida, selecionamos a opção para realizar o backup de imediato e clicamos em Next. As próximas opções são muito importantes, sobretudo porque estamos a fazer um backup para uma unidade de armazenamento à qual temos apenas acesso através da internet, pelo que a otimização da largura de banda é crucial. Nesse sentido, vamos selecionar a opção de compressão de dados, que não se encontra ativada por default, uma vez que implica uma penalização de desempenho em NAS com capacidades de hardware mais modestas. Vamos também usar a opção Queued It Up, esta sim ativada por default e à qual voltaremos mais tarde. Agora vamos clicar em Next, depois em Create e já está. De seguida podemos confirmar se o backup foi concluído com sucesso fazendo login na nossa conta no OneDrive. Para tal, devemos abrir o browser no site onedrive.live.com e introduzirmos o nosso nome do utilizador e password respectiva. É igualmente possível fazermos login através de uma conta outlook.com e procurarmos depois os ficheiros na nossa OneDrive. Neste caso, confirmamos que de facto o backup foi bem sucedido. E caso tenhamos o OneDrive sincronizado com o nosso PC, podemos também fazer a mesma verificação diretamente a partir do desktop. Note-se que o nosso backup foi realizado com a funcionalidade Queued It Up, razão pela qual o vamos encontrar numa pasta com a extensão QDFF. Como veremos mais adiante neste vídeo, para restaurarmos os ficheiros a partir destas pastas, deveremos usar o utilitário da Knapp Queued It Up Extract Tool. Uma vez mais, vamos poder descobrir a nossa tarefa na lista de tarefas, de forma a podermos mais tarde usá-la e verificar o seu estado. Já vimos como é fácil usar um serviço online para fazer os nossos backups, mas a parte final da equação 3-2-1 pode também ser feita com um segundo NAS, de preferência que esteja ligado num local fisicamente distante do primeiro. Para isso vamos ter de ligar a funcionalidade do servidor RTRR, ou seja, Real Time Remote Replication, no segundo NAS. Esta opção encontra-se no grupo Services e encontra-se desativada por default. Para ativar, basta escolher a opção respectiva e clicar no botão azul que diz Enable RTRR Server. A configuração é muito simples e, a menos que pretendamos alterar os parâmetros pré-definidos, basta atribuir uma password que iremos depois usar no momento de acedermos a esta máquina a partir do NAS. Se estiverem a configurar o vosso NAS dentro da mesma rede, que foi o que fizemos por uma questão prática, podem fazer controle de acessos através de filtros de endereços IP. De regresso ao nosso NAS, vamos então criar uma nova tarefa de backup, seguindo os mesmos passos que anteriormente. No entanto, ao chegarmos à seleção da unidade de destino, devemos escolher Remote NAS em vez de Local NAS. Na caixa de seleção podemos colocar o endereço IP do NAS ou o seu nome no serviço MyKnapp Cloud. Ao clicarmos no ícone da lupa, será feita uma busca do NAS na nossa rede local, que foi a opção que usamos. Os passos finais são a introdução da password que tínhamos configurado no NAS de destino e que terá que coincidir. Se quisermos, podemos clicar no botão Detect Server, de forma a confirmarmos que o servidor RTRR se encontra ativo no NAS de destino. Ao clicarmos em Create, veremos a conta que acabamos de criar e podemos clicar em Select. O resto do processo é idêntico, uma vez que passa pela seleção de quais as pastas que pretendemos copiar no nosso NAS de origem e quais as que iremos usar no destino. No final, podemos confirmar como temos agora dois storage spaces remotos, um na OneDrive e outro no segundo NAS. Vamos agora aproveitar para mostrar como configurar com maior detalhe as tarefas de backup. Neste caso vamos criar um agendamento, clicando para tal na opção Scheduler e depois no botão azul Add.
Temos depois diversas formas de agendar a nossa tarefa, podendo definir a sua periodicidade de acordo com as nossas necessidades. Neste exemplo, decidimos criar um agendamento diário. Em seguida, podemos configurar a gestão de versões dos nossos backups. Isto permite-nos manter diversas versões de um dado documento, retendo diferentes versões ou retendo o fecheiro por um determinado número mínimo de dias. Note-se que a ativação desta função obriga também a ativar a opção de Queued Up. Ainda nestas janelas de configuração, podemos selecionar diferentes critérios para fazermos apenas o backup de determinados tipos de fecheiros ou em determinadas condições que podemos definir. No final, podemos verificar como a nossa tarefa surge na lista respectiva com o símbolo do relógio, indicando assim tratar-se de uma tarefa agendada. Note-se como a partir da lista de tarefas podemos ativar novamente processos de backup simplesmente clicando nos ícones respectivos. Vamos agora confirmar outra funcionalidade que, não sendo propriamente um backup, é muito útil e permite tirar partido de dois NAS da KNAP sincronizados entre si. Trata-se da opção Sync, que encontramos na lista do lado esquerdo e que devemos ativar clicando no botão Sync Now. Esta funcionalidade é sobretudo útil para grupos de trabalho que precisam de partilhar e editar documentos entre si, mantendo controle sobre a forma como os fecheiros são alterados. Há três opções de sincronização: bidirecional, unidirecional e ativa. Devemos selecionar a que melhor se adequa ao nosso cenário de utilização. Vamos começar por mostrar como fazer uma sincronização bidirecional. Aqui temos a nossa tarefa facilitada, porque anteriormente já configurámos o nosso NAS remoto com a conta de acesso respectiva. A principal diferença é que neste caso temos a possibilidade de definir políticas de conflito que determinam qual o comportamento do NAS sempre que existe um conflito provocado pela alteração de um fecheiro. A pré-definição é a da alteração automática do nome do fecheiro local, mas podemos também optar por outras opções: substituição do fecheiro local, alteração de nome do fecheiro remoto, substituição do fecheiro remoto e substituição dos fecheiros mais antigos. O resto do processo é idêntico ao da criação de tarefas de backup que já fizemos anteriormente. A criação de tarefas de sincronização de outro tipo é também idêntica. No entanto, no caso da sincronização unidirecional e da sincronização ativa, surgem opções adicionais em termos de servidores remotos, sendo possível usar um servidor FTP, bem como servidores CIFS, Common Internet File System, e SMB, Server Message Block. Agora que fizemos todos estes backups, resta-nos mostrar como se fazem operações de restauro de fecheiros. Para tal, apagamos duas pastas do nosso NAS local, das quais já tínhamos criado backups anteriormente: as pastas quadros e wallpapers do diretório multimédia. Para que não haja dúvidas, escolhemos apagar definitivamente, evitando assim a salvaguarda através da função de reciclagem da rede do nosso NAS. Em seguida, abrimos o Hybrid Backup Sync e selecionamos uma das tarefas de backup que criámos anteriormente. Agora é só identificar o ícone de restauro, o último do lado direito, clicar nele e criar uma tarefa de restauro. Tudo o que temos a fazer é selecionar quais as pastas ou fecheiros a restaurar e para onde devemos fazer esse restauro. No final, podemos voltar a abrir o File Station e verificar que toda a informação se encontra novamente no local de origem. Vamos agora fazer um backup para um NAS registado em myKNAPcloud.com, mas com uma particularidade importante que consiste na encriptação dos dados antes destes serem enviados do nosso NAS para o NAS remoto. Esta opção, designada criptografia do lado do cliente, garante o backup seguro dos nossos dados em qualquer NAS compatível, de forma a que só nós podemos aceder aos dados. Isto significa que outra pessoa ou empresa pode disponibilizar espaço no seu NAS para os nossos dados, sendo que desta forma eles ficarão sempre seguros, uma vez que não poderão ser acedidos sem a password respectiva. Esta é também uma opção muito útil para outros cenários, incluindo backups de dados críticos entre diferentes departamentos em empresas do mesmo grupo, por exemplo, indicadores de gestão, fecheiros de salários, e-mails pessoais, etc., e até para criar backups em conformidade com o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Uma vez criada a tarefa de backup com criptografia do lado do cliente, todo o restante processo é idêntico a uma tarefa de backup normal.
Para complementar o processo, vamos aproveitar para criar uma tarefa de restauro de dados. Como se pode ver, o processo de restauro é igual ao que faríamos a partir de um backup sem encriptação. Aliás, nem sequer nos é pedida a password para este processo. A razão é simples. Estamos apenas a fazer um restauro dos dados e não a aceder-lhes. Para acesso aos dados, vamos usar o utilitário QDDUP Extract Tool, processo que iremos abordar já de seguida. Chegou o momento de falarmos do QDDUP, a tecnologia de deduplicação de ficheiros que a Knapp introduziu na versão 3 do Hybrid Backup Sync. Através do QDDUP é possível reduzir o tamanho do backup na origem até 75%, reduzindo assim a largura de banda usada e baixar significativamente o tempo de backup. Além da maior rapidez, a eficiência no backup entre dois NAS, esta tecnologia oferece também muitas vantagens no caso do backup para serviços na nuvem. Além da maior rapidez e eficiência no backup entre dois NAS, esta tecnologia oferece também muitas vantagens no caso do backup para serviços na nuvem, uma vez que é compatível com o algoritmo TCP/BBR, que permite um melhor controle do congestionamento e otimiza a velocidade da transferência de dados. Como vimos anteriormente, as operações de restauro a partir do próprio NAS não requerem nenhuma preparação especial. No entanto, para fazer o restauro de dados para o nosso computador a partir de um backup criado com o QDDUP, devemos usar o utilitário QDDUP Extract Tool. O link para o descarregamento destas ferramentas para os diferentes sistemas operativos encontram-se na janela da interface inicial do Hybrid Backup Sync 3. Como se pode ver, a ferramenta é muito simples de usar. Basta clicar no botão Browse File para navegar até ao local onde se encontra a pasta com os ficheiros de backup, a qual tem a extensão QDFF, e selecionar os ficheiros ou pastas que pretendemos copiar para o nosso dispositivo. Depois de feita a seleção do que pretendemos copiar, basta clicar no botão Extract. A extração dos dados a partir de um backup realizado com criptografia do lado do cliente é idêntica. Aqui vamos entrar através da nossa rede no NAS, para o qual fizemos anteriormente backup de dados com encriptação. Note-se como nos é de imediato solicitada a password a partir do momento em que selecionamos a pasta com a extensão QDFF. Esta é a mesma que colocamos quando criámos a tarefa de backup com dados encriptados. A partir do momento em que introduzimos a password certa, o resto do processo de extração dos dados decorre normalmente e podemos decidir copiar todo o conteúdo da pasta, apenas subpastas ou até ficheiros individuais. E pronto, esperamos que tenham gostado desta demonstração do novo Hybrid Backup Sync. Como sempre, se tiverem questões, deixem na caixa de comentários e nós faremos de tudo para responder a todas as dúvidas. Um abraço e até breve.